A busca por vestígios da antiguidade e pela possível existência de civilizações avançadas e pré-históricas sempre foi um campo fértil de especulação e curiosidade. Mitos e lendas sobre gigantes sempre permearam nossa imaginação, através de histórias, animações e filmes, exibidos tanto na TV quanto nas salas de cinema. No entanto, à medida que a arqueologia e a paleontologia avançam, surgem evidências fascinantes que desafiam as noções convencionais sobre nosso passado. Hoje vamos apresentar 9 descobertas que fortalecem a ideia de que gigantes podem ter realmente caminhado sobre a Terra. Em diferentes lugares e tempos. Em 1911, 2 mineiros foram à caverna Lovelock em busca de guano de morcego, uma espécie de fertilizante tradicionalmente natural, usado também para a produção de pólvora e materiais explosivos. No entanto, acabaram se deparando com resquícios arqueológicos e contataram Alfred Gruber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Juntos, eles estabeleceram o primeiro projeto arqueológico da caverna, no início do século XX. Ao longo das escavações, aproximadamente 10.000 espécimes arqueológicos foram descobertos, incluindo ferramentas, ossos, cestas e armas. De acordo com o relatório, 60 múmias de estatura média foram desenterradas, além de uma curiosa sandália de mais de 15 centímetros de comprimento. Outro vestígio importante foram as iscas de pato, considerado um dos mais antigos artefatos arqueológicos do mundo. Durante as escavações iniciais, houve relatos de restos mumificados de 2 gigantes ruivos. Um seria de uma mulher com 6,5 metros de altura, e o outro de um homem com mais de 8 metros de altura. Identificados pela antropologia como cultura Lovelock, essa antiga civilização poderia ter vivido na Terra durante um período de 3.000 anos, de acordo com um fêmur humano datado de 1450 a.C. Muitos arqueólogos acreditam que a cultura Lovelock foi substituída pelos Paiutes do Norte, população originária desta região de Nevada, nos Estados Unidos. Porém, esta história já havia sido revelada no livro A Vida entre os Paiutes, Seus Erros e Reivindicações, escrito por Sarah Winnemucca Hopkins, filha de um chefe índio Paiute. Publicada em 1882, o livro documenta a história dos primeiros Paiutes, que habitavam a região norte, e seu encontro com a raça de gigantes brancos e ruivos, descritos como criaturas colossais, chamadas de Siteka. Esses gigantes foram descritos como cruéis, hostis e canibais. Apesar do seu número moderado, os Siteka constituíam uma grave ameaça para os Paiutes, que estavam apenas começando a se estabelecer na região. Diz a lenda que uma grande batalha aconteceu e os Paiutes encurralaram os gigantes, forçando-os a descer até o subsolo da terra, através das fendas das montanhas. Em seguida, amontoaram folhagens sobre a entrada da passagem de pedra e a incendiaram com flechas de fogo, o que resultou na extinção dos gigantes daquela área, atualmente conhecida como Caverna Lovelock. Na mesma época, na região do Lago Delavan, no estado de Wisconsin, no centro-oeste dos Estados Unidos, outros 18 esqueletos gigantes foram encontrados, depois de serem escavados sob uma camada de carvão e argila cozida. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips,
durante a escavação de um túmulo, de acordo com um relatório publicado no The New York Times, em 4 de maio de 1912. Os irmãos arqueólogos presumiram que as ossadas pertencessem a uma raça desconhecida de pessoas que habitavam o local. Isso porque, apesar de muito semelhantes aos esqueletos humanos, havia algumas diferenças notáveis, como a proporção dos esqueletos, muito maiores do que os nossos, narizes de aparência maior do que as próprias maçãs do rosto e ossos acima da cavidade ocular, inclinados para trás, proporcionando crânios mais alongados. Curiosamente, a dupla também afirmou ter encontrado hieróglifos muito parecidos com aqueles que estiveram ligados à civilização perdida da Atlântida. Embora tenha sido sugerido que as evidências seriam cientificamente analisadas, não houve nenhum relatório posterior ao noticiado no The New York Times. Portanto, séculos depois, seguimos sem novidades sobre essas escavações. Bom, outra descoberta importante aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, entre as fronteiras da Rússia e do Alasca. De acordo com Ivan Sanderson, um renomado zoólogo, ele recebeu uma carta de um engenheiro que trabalhava nas Ilhas Aleutas, em 1940. A região está localizada entre o Alasca e a parte oeste da Rússia, dividindo o Pacífico Norte e o Mar de Bering. Os crânios encontrados mediam entre 56 e 61 centímetros de cima para baixo, em contraste com a média de crânios comuns, que é de 20 centímetros. O zoólogo declarou que recebeu uma segunda carta de outro membro da unidade que confirmou o achado e corroborou a primeira carta. Curiosamente, um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo destacou que há mais de 100 anos têm sido observados animais de tamanhos maiores na Antártida, especialmente quando comparados à estatura dos seus parentes de regiões não polares. Assim, surgiram hipóteses sobre os crânios gigantes, sugerindo que estes indícios poderiam ser associados ao gigantismo de pessoas originárias destas ilhas. Existem muitas histórias sobre vestígios arqueológicos no Grand Canyon. Inclusive, algumas pessoas questionam se o Museu Smithsonian, localizado em Washington, nos Estados Unidos, estaria escondendo evidências de que os antigos egípcios teriam ido ao Grand Canyon e deixado hieróglifos e múmias para trás. A teoria surgiu a partir de uma publicação de 1909 do jornal Arizona Gazette, cujos textos de um historiador conhecido como G.E. Kincaid relatavam sobre suas aventuras pelo rio Colorado. Em uma das histórias, Kincaid teria avistado nos grandes paredões de um cânion a entrada de uma caverna, a cerca de 609 metros acima do leito de um rio. Ao chegar no local, o explorador teria encontrado passagens que o levariam até uma cripta repleta de múmias. Nas paredes e urnas encontradas na caverna, percorrida pelo explorador, ainda havia evidências arqueológicas, como hieróglifos, corpos de cobre e pedaços de espadas quebradas. Algumas das múmias eram cobertas com argila e todas estavam envolvidas em um tecido de casca de árvore. Mas, apesar dessas alegações, não existem provas oficiais de que esta expedição tenha acontecido. O Museu Smithsonian nega qualquer envolvimento com a história e ainda questiona sobre a existência desse pesquisador chamado Kincaid. Bom, em um outro período histórico, datado de 1931, Bruce Russell, ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sob o Vale da Morte da Califórnia, no deserto de Mojave. Em seguida, com seu colega Daniel S. Bove,
Russell resolveu explorar as cavernas extensivamente. De acordo com a história que Russell contou a Howard, considerado o maior arqueiro do mundo da época, os exploradores encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,7 metros de altura. Posteriormente, a descoberta foi relatada no The San Diego Union, em 4 de agosto de 1947. Além disso, informações sugerem que os restos esqueléticos foram mumificados. Daniel Booth afirmou que a idade dos esqueletos era de aproximadamente 80 mil anos. Em 1964, no Equador, moradores chamaram um sacerdote conhecido como Padre Carlos Vaca, que também trabalhava em hospitais, para conferir alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O diferencial desses ossos era seu tamanho, muito acima da média. Surpreendido, o padre tirou alguns dos ossos da montanha e os levou para sua casa. Ali, os fósseis permaneceram até a morte do sacerdote. Alguns anos depois, o pesquisador austríaco Klaus Donner recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria, a fim de serem examinados e expostos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos, atestando que esses objetos poderiam pertencer a seres humanos. Pela proporção da ossada, foi estimada uma altura de 7,6 metros para o esqueleto humanoide. Em 2017, arqueólogos chineses encontraram esqueletos de 5 mil anos pertencentes a indivíduos com tamanho e força fora do normal para a época. Os gigantes foram descobertos durante uma escavação na província de Shandong, no leste da China. De acordo com uma agência de notícias do governo Xinhua, o mais alto deles, do sexo masculino, chegava a medir mais de 2 metros, enquanto os demais tinham por volta de 1,90 metros de altura, enquanto os demais tinham por volta de 1,80 metros de altura. Segundo as estimativas dos cientistas, mesmo que não se saiba exatamente qual era a média de altura para pessoas daquela região, estudos revelam que nesse mesmo período na Europa, homens mediam 1,65 m, ou seja, muito abaixo da média dos indivíduos recém-descobertos na China. As relíquias encontradas pertencentes à cultura Longshan, uma civilização neolítica que se instalou no meio e abaixo do Rio Amarelo. Bom, segundo os pesquisadores, homens mais altos foram encontrados em túmulos maiores, possivelmente porque essas pessoas tinham um status elevado e conseguiam adquirir alimentos melhores e mais nutritivos. Acredita-se que a área fosse de 5 mil anos no centro político, econômico e cultural do norte de Shandong. Junto aos esqueletos, foram encontrados também artigos coloridos de cerâmica e argila. Os arqueólogos iniciaram as escavações em 2016, examinando ruínas de 104 casas, 205 túmulos e 20 locais em que eram realizados sacrifícios em uma vila na capital da província. De acordo com o pesquisador chinês Fan Hui, a estimativa da altura dos gigantes chineses foi feita com base no tamanho da estrutura óssea. Em Varna, na Bulgária moderna, existiu anteriormente a cidade grega de Odessos, que há 7 mil anos era um importante polo comercial. A região preserva a mitologia de gigantes que viveram em Odessos neste período longínquo. Em janeiro de 2015, um esqueleto humano gigante foi encontrado durante uma expedição arqueológica na Bulgária. Os novos pontos foram interligados à mitologia local. A descoberta, no entanto, foi um acidente. Na verdade, escavadoras estavam investigando a área por outros motivos, mas encontraram uma jarra do século V. Em seguida, descobriram uma parede de uma fortaleza até então desconhecida. Ao continuarem a escavação,
encontraram vestígios de possíveis gigantes. O esqueleto estava com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicando que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro. Em março de 2012, fotografias do que parecia ser o resto mumificado de um dedo gigante foram publicadas na internet. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, caso fosse autêntico, o indivíduo a quem pertencia teria um tamanho aproximado de 5 metros de altura. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada. De acordo com a história original, as fotos foram tiradas em 1988 por Gregor Spurry. No entanto, a origem e a validade desse dedo, como você pode imaginar, são turvas. Supostamente, Spurry teve que pagar a um velho ladrão de túmulos do Cairo $300 apenas para vê-lo e tirar a foto. O egípcio desconhecido declarou ao caçador de relíquias que era de uma dinastia de ladrões de covas e apresentou a Spurry um raio-x e um certificado para provar que era um dedo humano, algo que ele tinha obtido na década de 1960. Gregor Spurry voltou ao Egito em 2009 com a esperança de rastrear o homem com quem falou, mas não conseguiu fazê-lo. Até o momento, o paradeiro do enorme dedo é desconhecido. Bom, porém, recentemente, cientistas da Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha, estudaram um dedão de múmia feito com couro e madeira para descobrir se ele poderia, de fato, servir como prótese e ajudar uma pessoa a andar. O objeto, que data de 950 a 710 anos antes de Cristo, foi encontrado em uma múmia feminina enterrada próximo à cidade de Luxor, no Egito. Essa nova relíquia de madeira pode ser a prótese mais antiga do mundo, afirmou o pesquisador Jack Fink. Pelo fato de o dedão de couro apresentar sinais de uso e características que sugerem que ele não servia apenas para a aparência, mas sim como um suporte para auxiliar na mobilidade dos egípcios. Bom, essas evidências sugerem a presença de seres de proporções colossais na história da humanidade. À medida que desvendamos essas descobertas e consideramos as implicações que elas trazem para a nossa compreensão da antiguidade, somos levados a questionar se gigantes não eram apenas figuras mitológicas. Tá escondendo um nome? Mas uma parte real e intrigante do nosso passado. Até a próxima. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada, já que a pessoa que tirou a foto não tem o dedo. Como assim? Uai, como? Peraí, deixa eu entender isso, bicho. Quem que não tem o dedo? O fotógrafo tirou a foto do dedo. Quem tirou a foto do dedo não tem o dedo. Tirou a foto. O fotógrafo tirou a foto e não tem o dedo? Não tem esse dedo que ele tirou. Ele pegou, tirou a foto de um dedo e ele não tem o dedo. Uai, e aí? A perna dormiu. Quero ver agora eu cruzar ela de novo. Cara. E agora? Agora beba e eu curti. Essa aqui, ó. Ih, cara.